Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: perdoe-se pelas escolhas feitas na escuridão, pois agora você enxerga caminhos melhores. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa vida longe de Jesus não tem como comparar com a nossa vida perto dele. As nossas escolhas, os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós fizemos no passado, quando nós nos aproximamos dele, quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a entender os sentimentos, nós conseguimos ter a dimensão da quantidade de coisa errada que nós fizemos e como o mal ele estava na nossa vida. E nem sempre nós conseguimos perdoar, nem sempre nós conseguimos aceitar as coisas que aconteceram, porque nós temos o hábito de ficar remoendo as coisas, pensando, tentando imaginar como seriam as coisas se nós tivéssemos feito diferente ou se nós não tivéssemos feito alguma coisa. Então assim a gente vive um exercício de imaginação que não pode mudar a nossa vida. Quando Jesus ele nos perdoa, quando nós entendemos o nosso pecado, o perdão dele é como se fosse um esquecimento. Olha, deixa isso para lá, vamos ver daqui para frente. Daqui para frente as suas escolhas vão ser melhores, porque você vai escolher ao meu lado. Você já não vai ter mais dependência emocional, você vai ter todo o amor que você precisa. O meu Espírito vai te dar o poder, vai te dar a coragem, vai te dar o discernimento, vai te dar a sabedoria, que é a capacidade de entender os sentimentos e a batalha espiritual. É a capacidade de enxergar além dessa vida, saber que existem promessas de Deus para uma eternidade e que os nossos sentimentos ao lado do Senhor, eles podem começar a se acalmar. Mas tudo isso só vai acontecer quando nós nos arrependermos. Quando eu começo a reconhecer na presença do Espírito Santo que tudo aquilo que eu fiz longe de Deus não foi bom, o meu coração ele começa a enxergar algo diferente, uma esperança nasce dentro de mim. Mas eu preciso me convencer que eu sou pecador, que eu não sou perfeito. E colocar toda a culpa de tudo que aconteceu em mim, sem querer justificar, sem querer ter a razão, sem querer explicar nem nada. Porque quando nós vivemos na escuridão, o resultado da nossa vida é mal, é desgraça. Então não tem como nós termos feito nada bom nesses tempos que nós vivemos longe de Deus. Se a gente vai lá no Salmos 32, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor lá diz assim: feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu me perdoastes de todos os meus pecados. Então Davi, nesse salmo, ele está expressando o quê? Os sentimentos dele. Quando eu escrevia poesias, o que eu fazia? Expressava os meus sentimentos. Só que Davi tinha algo que eu não tinha, que era o quê? Sabedoria. Davi conhecia a Deus e ele sabia como era estar perto de Deus. Por isso ele conseguia identificar quando ele estava longe. Mas como eu não acreditava em Deus, como eu me definia como ateu, eu não sabia o que era viver perto de Deus. Para mim, tudo que existia era a escuridão e a vida era uma eterna busca de satisfação e prazer e realizações.
E a gente sabe que nada disso existe longe de Deus. Na escuridão, tudo que existe são os loops, são as alucinações, é a imaginação, é a dor, é o sofrimento, é a desilusão, é a angústia, é a aflição, é o pecado, a desobediência a Deus, aquilo que pesava dentro de mim todos os dias e eu não achava alguém que pudesse dividir essa dor comigo, alguém que pudesse entender. Porque sem sabedoria nós nunca poderíamos entender o pecado. Sem o Espírito Santo nós nunca iríamos ser convencidos da gravidade dele. E Davi começa: feliz aquele que o Senhor Deus não acusa. Como que Deus nos acusa? Através dos nossos sentimentos. Se você está sentindo paz, se você está sentindo alegria, se você está se sentindo bem, isso indica o quê? Que Deus, ele está perto de você. Os nossos sentimentos estão dizendo: olha, o Espírito Santo está perto de você. É a mesma coisa se eu chego em algum lugar, te mostro e pergunto: aqui tem luz ou não? Aqui está claro ou está escuro? Você consegue identificar. Poxa, como que você sabe que está escuro? Porque eu não estou vendo nada, eu só vejo algo preto. Como que você sabe que a luz está acesa? Porque eu posso ver outras coisas. E é com essa clareza que o nosso coração ele enxerga Deus. Aonde existe bondade, aonde existe vontade de viver, vontade de ser melhor, existe o Senhor. Aonde não existe essas coisas, não existe. Então, se a minha consciência não acusa, está ok, está tudo bem. E o que a minha consciência acusa? De fazer coisas más. Então, sempre que nós fazemos as coisas do jeito errado, os nossos sentimentos eles vão acusar. Então, seja através da mentira, seja através da fofoca, seja a gente fazendo coisas que não deveria fazer, seja enganando as pessoas, manipulando, distorcendo, generalizando. Então, tudo isso nós sabemos que não vem de Deus, sentindo raiva, ódio, ciúme, inveja, você fazendo as coisas para prejudicar as pessoas, tentando manipular a opinião das pessoas. Então eu tenho que olhar qual é o resultado do meu dia. Eu tenho feito bem ou eu tenho feito mal? Se a pessoa que eu estou falando ouvisse as palavras que eu estou falando dela, ela ia gostar de mim ou ia me dar uma porrada no meio da minha cara? Porque eu não estou cuidando da minha vida. Então eu tenho que olhar e ver como eu tenho gastado o meu tempo. Eu tenho gastado o meu tempo buscando o Senhor? Ou eu tenho gastado o meu tempo buscando as pessoas, buscando os meus próprios interesses? A minha consciência, ela está acusando ou não? Quando eu deito na cama, eu durmo? Quando acontece alguma coisa, eu tenho paciência? Eu consigo entender ou não? Tudo eu choro, tudo eu me desespero, tudo eu grito, tudo eu esperneio, tudo eu generalizo. Como tá isso? Então isso vai mostrar se Deus está perto ou está longe e que não age com falsidade. A pessoa vai lá e bate nas tuas costas e fala que é tua amiga. Dá as costas pro você e fica te deschavando para todo mundo, falando mal. Eu não ligo das pessoas fazerem isso, mas se eu fizer isso, eu me importo. Porque eu sei que Deus se entristece com essas coisas. Então, quando eu paro de observar o comportamento do outro e foco 100% da atenção para mim, a salvação ela entra na minha casa. Porque Jesus ele faz todo o sentido. É com Ele que eu converso, é com Ele que eu reclamo, é com Ele que eu aprendo, é com Ele que eu caio. Jesus não me faz cair. Jesus ele me faz levantar. Então é sem Ele que eu caio, mas é com Ele que eu me levanto. Então eu tenho que tomar muito cuidado conforme os meus sentimentos estão acontecendo. E tem algo que é pior, que é o nosso hábito. O pecado ele está tão enraizado e você está tão acostumado a viver perto de gente que está totalmente apartada de Deus, que você nem vê mal, mas naquilo que eles fazem, acha que é a coisa mais normal do mundo. Então você entra num ambiente onde está todo mundo falando mal de todo mundo se metendo na vida de todo mundo, e é isso. A vida é isso, uma eterna falsidade. Mas será que precisa ser assim? Será que isso só não dói dentro do meu coração? Será que aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça, aquela dor que me trava, que não deixa eu sair da cama, será que tudo isso que está somatizando no meu corpo não é o mal que está pesando dentro de mim? Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o
dia inteiro. Você se sente cansado? Eu já vi diversas pessoas reclamando: nossa, eu ando cansado, eu não aguento mais. Olha o que ele fala que é o motivo disso. Enquanto não confessei o meu pecado. O que é confessar? É admitir. Enquanto eu não reconheci o meu pecado, enquanto eu não reconheci a minha maldade, enquanto eu não reconheci que o que eu tenho feito não é bom, Deus não se alegra com isso. Então, se eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a quem? Eu estou servindo o diabo. E isso vai somatizar onde? É no meu corpo. Eu não suporto ouvir uma palavra que vai contra o que eu penso, ou o que eu acho, ou o que eu imagino, senão eu choro. Tudo me magoa, tudo me machuca, tudo é o fim do mundo, tudo parece que é o diabo que está querendo me atacar. Sabe, eu não tenho sabedoria, eu não tenho força, eu não tenho nada. Eu não suporto ouvir uma história, eu não posso contar uma história, eu não suporto o que acontece, eu não suporto nada. Minha vida é uma fragilidade. Por quê? Porque você está tão carregado, tão cheio, tão sobrecarregado, que qualquer coisinha balança e derruba tudo dentro de você. Qualquer coisa faz você estragar o seu dia. Uma coisa que alguém te diz: nossa, estragou o meu dia. As pessoas não têm poder para estragar meu dia, porque Deus não permite. Eu jamais vou estragar 1 minuto do meu dia, porque alguém que não sabe amar quer dizer coisas que ele acha ou imagina. Eu prefiro ouvir aquilo que o Senhor tem para me dizer. Eu prefiro crer na misericórdia dele e pregar a mensagem dele, do que perder o meu tempo e tirar os olhos do Senhor para ficar falando o que eu acho, dizendo verdades, lavando a alma, colocando a pessoa no lugar dela. Eu não preciso colocar nada. Se é o diabo que governa a vida daquela pessoa, a destruição cedo ou tarde chega. Eu não preciso fazer nada. E da mesma forma que no passado essa mão, esse pecado, ele pesava dentro de mim, que eu tinha depressão e vontade de tirar a própria vida, vai pesar na vida de todo mundo. Uma hora a conta chega. Pode ficar tranquilo. De dia e de noite tu me castigastes, ó Deus. Eu não creio que Deus estava castigando ele. Mas eu creio que a distância de Deus é um castigo. A gente viver longe do Espírito Santo, isso é um castigo. E você só vai entender isso o dia que você ficar perto dele. Você vai perceber que o frio passa, que a ansiedade deixa de existir, que aquele sentimento de vazio, ele não existe mais. Que aquela vontade de ficar procurando a coisa, aquela inquietação, sabe, aquele desejo, aquilo que parece que não sossegava, sabe, não sossega. Parece que a alma fica inquieta o tempo inteiro. Aquilo passa. Tudo aquilo que nos dominava já não domina mais. Tudo aquilo que eu não tinha o controle, agora eu tenho. A minha mente, ela tá em paz. Já não tem mais aqueles loops, já não tem mais aquela loucura, já não tem aqueles imaginação, já não fico mais tentando prever o futuro. Pra mim tá bom do jeito que tá. E agora? Ó Deus, as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então elas se evaporaram, já não existe mais. Quando nós tentamos viver essa vida longe de Deus, ela é insuportável. Nós não suportamos viver longe de Deus. É por isso que nós vivemos procurando momentos de distração. Ah, eu vou viajar porque eu me distraio. Ah, eu quero ter alguém porque eu me distraio. Ah, eu não consigo ficar sozinho, eu preciso conversar com alguém, eu preciso estar perto de pessoas. Ou a pessoa vai lá e dá uma paulada para ficar muito doida, ou ela vai lá e toma um remédio. Ela está sempre tentando modificar o que sente, porque ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais o peso do pecado. E às vezes a gente não tem nem noção que esse sentimento ruim é o pecado. E que se ele fosse confessado, esse sentimento ele iria sair de dentro de nós. Mas quem algum dia te disse isso? Olha, a dor que você sente no peito, através da oração, ela passa. Ninguém. Isso é algo que todo mundo deveria saber desde pequeno. Olha, você tem um coração que sente a presença ou a ausência de Deus. Aprenda a gerenciar o que você sente, porque somente com Jesus perto você vai ter bons sentimentos. E olha a solução dele. Então eu te confessei o meu pecado. Ele procurou a Deus e disse: Senhor, a culpa foi minha. Porque o que nós fazemos longe de Deus? Colocamos a culpa nas pessoas.
Você começa a ouvir as pessoas contando história. Nossa, começa. Você não sabe o que meu irmão me fez, o que meu pai me fez, que a ex-mulher me fez, que a namorada 1, 2, 4, 5, 8, a minha ex-mulher, que o meu patrão, que o meu amigo, e que não sei o quê, e que o estranho, e não sei da onde, e aquilo. Vem trazendo 300 milhões. E ela é uma vítima. Uma vítima da sociedade. Nunca fez nada. Nunca fez nada pra ninguém. E aí puxa a carta. Ah, mas ninguém é perfeito. Nem Jesus agradou todo mundo. Jesus só não agradou quem não acreditava nele, porque quem acredita em Jesus, Jesus nunca o decepcionou. Cuidado para não repetir as mentiras que Satanás conta no meio de nós, as inverdades para tentar justificar. Cuidado para você não querer defender Judas também, achando, olha, porque olha Judas, ele já estava predestinado, olha, cara, sai dessa loucura. O que Deus tem para você é muito maior. É muito maior do que toda essa maluquice que você tenta explicar. Então eu preciso chegar num ponto onde falar, meu, não dá mais. Daqui pra frente eu não vou mais, porque daqui é pro caixão, porque já não dá. Eu já não tenho mais sanidade mental, já não tenho força, eu já não estou aguentando mais. E é nesse momento que Jesus ele tem todo o sentido. E não escondi a minha maldade. Eu menti, eu enganei, eu fiz coisa que não devia, eu não dei valor, eu fui ingrato, eu ignorei a presença de Deus, eu brinquei com o Senhor. Eu preciso chegar no momento que eu vou fazer isso. E diferente das pessoas que quando você confessa o pecado, ele vai lá e tenta te punir, ele tenta te machucar, Deus ele não vai fazer nada disso. Porque a característica de Deus é a misericórdia, é a piedade. Deus tem sabedoria o suficiente para saber que você na escuridão sozinho não podia fazer nada certo e você também precisa começar a ter consciência disso. Por mais que as consequências hoje estejam na sua vida, você tem que ter consciência disso. Quantas vezes Deus não te chamou e você deu as costas para Ele? Quantas vezes Deus não colocou uma certeza dentro do teu coração, mas por orgulho você não fez, por levar em conta o pensamento de todo mundo, menos o de Deus. Resolvi confessar tudo a Ti, e Tu me perdoaste de todos os meus pecados. Qual pecado que Deus perdoa? Todos os que eu confesso. Por isso é interessante que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a remeter pecados que nós nem lembrávamos mais e começamos a ligar a nossa vida e a nossa origem. Porque se você acha que vai ser num dia que você vai confessar todos os pecados, não vai. Daqui um pouco você vai entendendo fatores que foram assim fundamentais na sua vida para você formar a tua personalidade. Coisas que você ficou com tanto medo de acontecer, ou coisas que te traumatizaram tanto que você desistiu. Você falou, meu, isso daqui é demais para mim, eu já não tento mais. E aí você pegou um caminho totalmente contrário. Mas seja por um lado, seja por outro, continua sendo escuridão. Se as nossas soluções não passam pelo Senhor, não tinha como nós termos feito nada de diferente. Então eu preciso começar a ter uma maturidade. Bom, se Deus me perdoou, por que eu vou me condenar? Só que às vezes a gente condiciona o perdão a terceiros. Ah, mas então só vai estar bom quando a pessoa... Se você pediu desculpa de coração, está desculpado. Ah, mas não voltou. Consequência. A gente colhe o que a gente planta. Você viveu na escuridão, plantou na escuridão, fez o mal que quis fazer, agora quer chegar nos outros e falar, olha, tá aqui. Não funciona assim. Mas no tempo de Deus, nos planos de Deus e sobre a vontade de Deus, a nossa vida ela tem jeito. Não é sobre aquilo que nós imaginamos, nem ninguém pode dizer como vai ser. Mas se o Senhor estiver conosco, algo bom virá. Se a gente continua lá nos Salmos ainda, 32, versículos 6, 8 a 10, a palavra do Senhor diz assim: Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para obedecerem. Os maus sofrem muito,
mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Então ele continuou concluindo, após ele confessar, o que mudou? Primeiro ele estava relatando que ele estava cansado, que ele chorava o dia inteiro, de dia e de noite, que as forças deles tinham acabado. Então quando ele notou que os sentimentos dele estavam desse jeito, ele falou, isso é o pecado, eu preciso confessar para Deus a minha maldade, eu preciso tirar a minha máscara, eu preciso me expor, eu preciso mostrar que eu não sou isso, eu sou pior. Olha como ele traz algo que é o que eu disse, por mais que nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Quantas vezes que você se sentiu sozinho, angustiado, ansioso, preocupado, ao invés de tentar procurar uma pessoa para desabafar, uma pessoa para conversar, ou pesquisar no Google, ou buscar uma solução, ou ir atrás de alguma coisa para se sentir prazer, você orou. Olha onde está o segredo, na oração, nos momentos de angústia. Você é fiel a Deus? Você acredita em Deus? Você crê no poder de Deus? Eu creio. Você crê que Jesus Cristo veio ao mundo? Não, eu creio. Quando o teu coração estiver fazendo algo que é negativo, tô sentindo medo, tô sentindo tristeza, tô sentindo ansiedade, tô sentindo preocupação, tô sentindo aflição, tô sentindo angústia. O que é para fazer? Orar. Orar. É sinal que algo dentro de você está precisando ser confessado. Alguma coisa que você fez não está alinhado àquilo que Deus quer que você faça. Você sabe o que é o certo. Faça aos outros aquilo que você quer que façam para você. Você quer receber o bem? Faça o bem. Quer receber o mal? Não faça nada. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Então o diabo ele vai ficar tentando mandar maldade para a nossa vida? Vai. Essa maldade vai chegar em nós? Não. Fulaninha estava falando mal de mim, porque foi lá, inventou uma história e mentiu e não sei o que. Beleza. Que diferença faz a mentira na minha vida, se eu vivo a verdade? Que diferença faz a opinião de pessoas que não me conhecem, que nunca me ajudaram em nada? Que diferença faz a opinião de pessoas que não participam da minha vida? Nenhuma. Porque as pessoas que caminham para o céu comigo, elas estão comigo. As que não caminham ficam tentando me atacar e me destruir, me difamar e julgar, e tá tudo bem. Eu não vou tirar os olhos de Jesus por causa dessa gente. E eu já fui essa gente. Esse é o olhar que nós temos que ter. A misericórdia é justamente isso. É saber que Deus nos olhou e nos amou, pecadores, imperfeitos. E eu não vou lá dar corretivo em ninguém, mas o dia que essa pessoa ela precisar conversar, eu tô aqui. E que ela entenda o tamanho da maldade e se arrependa, dizendo, olha, você me perdoa, eu falei mal de você, eu fiz isso, aquilo. Tranquilo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para condenar ninguém. O nosso papel aqui não é esse. Deus pediu para a gente amar. É só isso que Ele pediu, Ele não pediu nada além disso. Não entrega para Deus aquilo que Ele não pediu e não promete nada para Deus. Deus ele não precisa das nossas promessas, porque se você prometer, você vai ter que cumprir. Eu não sou obrigado a prometer, mas se você prometer, você vai ter que cumprir. Então, ao invés de você fazer promessas longe de Deus, tentando se sacrificar, vive uma vida junto com o Espírito Santo. Vive uma vida cheia de arrependimento. Veja os teus sentimentos mudando, aquele peso saindo, as lágrimas secando. Veja como tem muito mais paz e como é muito mais gostoso tudo que a gente faz ao lado de Deus. Então, existem momentos bons e ruins? A vida é feita de momentos bons e ruins. Existe? Não. Se as ondas de sofrimento não chegam em mim, eu estou estável, eu fiz a minha casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem as ondas, vem as tribulações e eu estou de pé. Isso só aumenta ainda cada vez mais a glória de Deus. O Senhor me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir.
Quem que vai ensinar o caminho pra gente? É o próprio Deus. Como que Deus vai ensinar o caminho? Através da palavra de Deus. Por que que eu falo todo dia? Sem falhar, todo dia eu falo, leia a palavra de Deus. Se você quer ter um caminho, se você quer deixar de se sentir perdido, se você quer uma mudança de vida realmente, não apenas um momento, não é crente de emoção, não, é crente de comprometimento, de aliança. É através da palavra de Deus. O caminho por onde você deve ir e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Quem vai guiar a gente? É o Espírito Santo. Quem vai orientar a gente? É o Espírito Santo. E como eu sei que Deus está me orientando? Porque as coisas que eu faço eu fico em paz. Aquilo não fica me incomodando. Eu não preciso lavar a alma. Eu não preciso ficar batendo boca com as pessoas. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso ficar pensando em nada. Porque o resultado da minha vida é agradar ao Senhor. E certamente que eu desagradarei muitas pessoas. Por quê? Porque nessa batalha espiritual existem dois lados. Nós falamos esses dias sobre os inimigos, as pessoas da nossa própria casa, sobre as pessoas que estão com Deus e as que não estão. Então nós temos que ter um discernimento disso, que eu não vou agradar a todo mundo, mas aqueles que caminham no céu, que conhecem a palavra, enquanto eu viver sobre a palavra, essas pessoas elas estarão junto comigo. E se eu cair, que o Senhor possa me perdoar, porque eu vou me confessar, eu vou me ajoelhar, eu vou me arrepender, eu vou me humilhar para o Senhor, e eu quero a orientação dEle, eu quero a presença dEle, e eu faço questão, nós nos humilhamos pelas pessoas, e nós devemos nos humilhar muito mais pelo Senhor. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto. Deus não precisa ficar dando pancada em nós, não precisa pôr um negócio na minha cabeça. Eu tenho que obedecer de coração. Isso é mansidão, isso é humildade. Tem que parar de ser teimoso. Aquele povo no deserto de Deus, Deus castigou tanto aquele povo porque era um povo teimoso, de coração duro. Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de sentir tristeza, eu já cansei dessas coisas. Eu não quero mais. Eu não quero um freio em mim. Eu não quero uma cinta no lombo. Eu não quero. Eu me nego. Me nego a sofrer mais. Já chega, já deu. Então para que fazer as coisas do meu jeito? Para que ter orgulho? Para que continuar achando que tem que ser, porque não é justo? Desde quando esse mundo foi justo? Desde quando? Pelo amor de Deus. E Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos vencer junto com o Senhor. Então nós não queremos cabresto, nós não queremos rédea, nós não queremos obedecer, nós vamos obedecer de coração, porque nós amamos e respeitamos o Senhor e temos temor por Ele. Os maus sofrem muito. Isso é verdade. Isso é verdade. Sofrem muito e demais. Você sofre? Todo mundo. Esquece esse todo mundo. Todo mundo só existe para quem vive na escuridão. Porque aqueles que Deus resgata, Ele resgata. Aqueles que Deus cura, Ele cura. Aqueles que se convertem, se convertem. Porque não tem gente que se converte e se perde. Eu era da igreja, mas eu tô desviado. Você nunca foi da igreja. O caminho que Jesus propõe é reto. Não tem jeito de eu ir nem para um lado e nem para o outro. É reto. Essa é reto. Reto. É um caminho difícil? De se caminhar sem Deus? Sim. De se caminhar com Deus? Não. Porque o jugo de Deus não é pesado e o fardo que Ele coloca é leve. Isso é palavra. Palavra, por favor, leia a palavra e deixa a tua mente sair desses loops, dessas loucuras, sabe, dessas doideiras que existe dentro de nós. Deixa o sofrimento sair, deixa de ser mal. Como eu deixo de ser mal? Confessando o meu pecado, admitindo a minha maldade. Ao invés de colocar a culpa nas pessoas, eu coloco a culpa em mim mesmo. Mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Enquanto os maus sofrem, nós somos protegidos pelo amor de Deus. O amor, aquilo que a gente procura nas outras pessoas, aquilo que os poetas cantam, que os filmes mostram, é como se fosse a busca
como se fosse a realização de uma vida, o amor. O amor que somente Deus pode dar. Se sentir amado é se sentir completo. Se sentir feliz é quando Deus está conosco e nada incomoda os nossos pensamentos, nada atribula a nossa mente, nada tira o nosso foco de Jesus. Eu coloco um louvor e louvo ao Senhor e canto o seu amor, e canto as suas grandezas, e canto tudo aquilo que Ele fez. Porque as músicas do mundo podem trazer elementos que você sinta saudade, mas as músicas de Deus, elas curam a alma. É diferente quando a gente escuta um louvor. E eu estou muito feliz por poder estar fazendo diversas músicas de novo, e músicas para Deus. Se a gente parar para pensar que no começo eu coloquei uma meta de 100, e praticamente já tem 24 pronto em menos de um mês, era para ter 100 em um ano. 24 músicas, onde o refrão é sempre uma passagem da Bíblia. E as poesias eram os sentimentos que eu estava me convertendo sem nem ler a Bíblia. E você olha e vê como está completamente de acordo com a palavra de Deus. Porque se converter é obedecer ao Espírito Santo. E se eu escrevo o que eu sinto, é o que o Espírito coloca no meu coração. Porque antes existia uma pessoa triste que chorava. Depois apareceu alguém que sorria. Alguém que tinha esperança, que já não tinha mais vontade de morrer, que já não tinha mais vontade de brigar com as pessoas, de colocar a culpa nas pessoas. Muda tudo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o seu coração, que você possa se perdoar pelas suas escolhas do passado, pelas coisas que você fez na escuridão. Mais importante do que você fez é o que você fará. Mais importante dos erros que você cometeu é não cometer de novo os mesmos erros, é reparar o mal que fez, é ajudar outras pessoas a encontrarem o Senhor. É assim que nós somos perdoados, pela misericórdia de Deus, mas também servindo. Nós somos curados quando nós amamos, quando nós ajudamos, quando Jesus Ele pode contar conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.